No... Desculpa. Começando a gravar, então, essa nossa 7ª leitura, na página 61. Ok? O segundo segredo sagrado. Descubra a sua verdade interior. Quem escreve dessa vez é Prita Ji. Quem escreveu a Jornada da Criança foi Krishna Ji, né? Quem escreveu o primeiro segredo. Agora é Prita Ji que escreve. Todos nós aspiramos grandeza. Sermos ótimos pais, ótimos parceiros, ótimos profissionais, ótimos atletas, ótimos geradores de riqueza ou ótimos agentes de mudanças. Ótimos filhos, ótimos profissionais, né? Mas nós temos, quer dizer, a Prita Ji, mas tenho uma profunda convicção de que se o florescimento total da nossa consciência deve ocorrer antes do universo começar a manifestar qualquer forma de grandeza através de nós. Primeiro, então, o florescimento total das nossas consciências, antes do universo começar a manifestar qualquer forma de grandeza através de nós. E essa transformação autêntica só é possível quando vivemos em comunhão com a nossa verdade interior. Sem a verdade interior, qualquer crescimento espiritual é apenas a busca por um ideal bonito. É poesia vazia, perdida em palavras, sem uma essência radiante para sustentá-lo. Vamos explorar esse segredo refletindo sobre a história do pai da nação indiana, Gandhi, e o momento em que ele deixou de ser apenas Gandhi e se tornou Mahatma Gandhi. Todos vocês já assistiram o filme Gandhi? Quem não assistiu, anota aí para assistir essa semana ao filme Gandhi. Não perca. É um clássico e é uma jornada interior fantástica. Houve um momento em que ele deixou de ser apenas Gandhi e passou a ser Mahatma Gandhi. Mahatma significa Mahatma, que significa a grande alma. É como a Índia vê esse homem que foi um dos maiores influenciadores da história humana. Um emblema da vitória dos fracos sobre seus opressores, por meio do caminho da resistência não violenta. Em 1893, Gandhi se mudou para a África do Sul com a ideia de se estabelecer como um jovem advogado. Pouco após sua chegada, ele precisou ir de Durban para Pretória, para um julgamento, e a sua passagem de primeira classe foi comprada pelo correio. Ele foi de trem. Quando o cobrador, que era branco, o ofendeu ao se referir a ele como um homem de couro e um peão, ordenando que pegasse seus pertences e fosse para a terceira classe, Gandhi se recusou teimoso, afirmando que tinha um bilhete válido. O cobrador chegou na porta da cabine em que ele estava e falou assim: sai daí, você tem que ir lá para o terceira classe, você é um peão. Você é um homem de cor? Ele falou, mas eu sou um advogado formado. Agora, aqui eu que estou contando, porque eu não consigo passar para vocês esse pedaço do vídeo, mas ele diz assim, eu comprei essa passagem, ele falou assim, na África não existem advogados de cor. Ele falou, bom, então existe um que sou eu, porque eu me formei em Londres como advogado. E mostra o cartão para ele. Aí ele fica chateado, né, e sai. Ele falou, como que você conseguiu essa passagem de primeira classe? Ele falou, comprei pelo correio. Então, nesse momento, ele chama uma outra pessoa, chama o chefe lá do trem, e o cara vem na porta da cabine onde estava o Gandhi e fala, você tem que sair daqui, pegue suas coisas. Ele falou, não vou sair porque eu tenho um bilhete válido para a primeira classe. E o que aconteceu? Então, vamos lá.
Gandhi se recusou teimoso, afirmando que tinha um bilhete válido. O cobrador parou o trem na primeira estação que aconteceu e, sem nenhuma cerimônia, pegou o Gandhi pelos colarinhos, literalmente, e expulsou o Gandhi do vagão. E jogou o Gandhi na plataforma gélida da pequena estação de trem de Pietermaritzburg. Era mais ou menos de noite, quando ele foi jogado no chão, e jogaram as malas do Gandhi no chão em cima dele, e ele ficou arrasado no chão. As pessoas viram aquilo e saíram, ninguém olhou, fingiram que não viram, e foram embora. Aí a Pritadi, esse é um evento real da vida do Gandhi, tá? Tá no filme, vai lá no filme assistir, porque vale a pena. Vamos deixar um pouco de lado, diz a Pritadi, os fatos históricos que aconteceram e refletir sobre o estado interior do Gandhi enquanto ele tremia de frio e de indignação. Pensa a indignação do Gandhi. As observações a seguir, prestem atenção, são como Pritadi, ela fala, eu e Krishnadi interpretamos o que aconteceu com Gandhi em sua primeira experiência transformadora mais importante. Aí Pritadi e Krishnadi vão colocar a sua interpretação a respeito desse evento, que eles consideram a primeira experiência transformadora mais importante de quando Gandhi deixa de ser um Gandhi e passa a ser um Mahatma Gandhi. É um momento de fazer uma pergunta assim, que tipo de resposta, vendo essa história do Gandhi, já vai anotando aí, que tipo de resposta você, costumamos dar aos processos e os desafios que se apresentam na nossa vida? Que tipo de resposta? E deixa aí de lado. E vamos continuar. Havia algumas opções possíveis enquanto ele fervilhava de humilhação. A primeira era abandonar completamente o plano de se estabelecer como advogado na África do Sul e voltar para a Índia, possuído de raiva total, né? Raiva total. Ele podia ter, para com isso, não fico mais aqui, vou embora daqui. Com toda a raiva e todo o direito que ele tinha de ficar com raiva, certo? A segunda opção era engolir a vergonha e continuar seus esforços para ganhar dinheiro, porque ele tinha ido para a África do Sul para trabalhar, para ganhar dinheiro, como muitos outros fizeram antes dele. E a terceira era ser tomado pela indignação, permanecer na África do Sul e planejar a sua vingança pessoal contra aquele cobrador daquele trem, ou incitar uma rebelião raivosa contra o Império Britânico. Ele tinha 3 opções claras aí, tá? Vocês anotaram. A primeira era ele ficar com muita raiva, sair fora e ir embora da África do Sul. A segunda, ele continuar seus esforços, fazer que não tinha acontecido nada, engolir a vergonha e continuar o esforço dele para ganhar dinheiro, que era o que ele precisava, certo? E a terceira era ser tomado de indignação, permanecer na África do Sul e criar uma confusão, uma revolução, uma rebelião cheia de raiva contra o Império Britânico. Mas Gandhi, presta atenção, Gandhi escolheu uma quarta opção. Quarta opção. Focar em seus estados de sofrimento, de raiva e de vergonha, de indignação, e dissolvê-los. E depois que dissolvesse raiva, indignação e vergonha, entrar num estado de calma, e nesse estado de calma, ele foi capaz de ir além de si mesmo e de se conectar com multidões de indianos que sofriam opressões como aquelas diariamente, ou pior do que aquelas.
Veja bem, ele escolheu uma quarta opção, ir além de si mesmo, sair dos estados impressionantes de sofrimento, de estresse, de terror, de raiva, de indignação, vergonha. Já sentiu raiva? Você já sentiu vergonha? Você já sentiu indignação, humilhação? Então, você sabe o que o Gandhi estava sentindo. A partir do estado de calma, ele resolve ir capaz de ir além, ele se torna capaz de ir além de si mesmo. E aí ele se conecta com as multidões de indianos que sofriam opressões como aquelas todo o tempo. O que o levou a começar o movimento de resistência não violenta contra as injustiças na África do Sul não foi o seu ódio pessoal contra os britânicos, mas uma compaixão profunda pelo seu povo. Compaixão profunda. O que é um estado de compaixão? O que é sentir compaixão? Compaixão é um estado de consciência em que você percebe que a experiência humana é única. Você percebe unidade na experiência humana. Aí, a indignação que ele sentia em todos os outros. A raiva que ele sentia em todos os outros. Todos os outros, todos, você percebe o mesmo estado de consciência em todas as pessoas. Compaixão é esse estado, esse lugar onde você percebe que a experiência humana é igual, é única, tem uma unidade em tudo isso. Ele entrou num estado de compaixão profundo, e foi isso que fez com que ele levasse o movimento de resistência não violenta contra as injustiças da África do Sul. Não foi o seu ódio pessoal. Isso é muito importante de vocês olharem nesse momento. 54 anos depois, após o seu primeiro encontro importante com a sua verdade interior, Mahatma Gandhi liderou uma nação de mais de 390 milhões de indianos para a independência dos britânicos, sem incitar violência nem derramamento de sangue. Foi uma luta guiada por um belo estado de ser, um beautiful state. É sensacional essa interpretação de Krishnaji Pritaji. A primeira verdade interior total do Gandhi. E a partir daí ele faz o que ele fez. Ok, então, munidos desta história, nós vamos mergulhar no segundo segredo sagrado. Muitas pessoas no mundo acreditam que para alcançar a grandeza, nós precisamos pensar em planos e estratégias, conhecer os passos dos nossos oponentes e sermos melhores do que eles. Senão a gente não consegue ser grande naquilo que a gente decidiu ser. Mas e se nós estivermos enganados? E se a primeira etapa, pensa bem, se a primeira etapa para a grandeza for justamente não planejar? E se a verdadeira grandeza começar com uma pausa? Formando um relacionamento profundo com a nossa própria verdade interior. E se for assim? Muitos de nós estão desconectados do que acontece internamente dentro de nós. A grande maioria de nós. Está desconectado dos sentimentos, da emoção que move a sua vida. Há um erro fundamental que cometemos ao reconhecer a verdade dos nossos estados interiores. Com frequência, nós confundimos estresse interno com paixão, com preocupação, com amor, com raiva. Nós confundimos raiva com inspiração, nós confundimos medo com inteligência na busca da grandeza da nossa vida. Eu já vi muitas pessoas, diz Pritaji, ficarem extremamente chocadas ao aprenderem
a identificar de verdade os seus estados interiores, seus estados internos. Quando você olha de verdade o que você está sentindo naquele momento, muitas pessoas ficam muito chocadas, muitas vezes. Elas se surpreendem ao descobrir que estavam apegadas a emoções estressantes, apesar da lógica ditar que isso é imprudente. As pessoas se tornam, então, acostumadas aos estados perturbados, por não saberem como sair deles, ou por simplesmente não conseguirem imaginar outra maneira de viver. Presta atenção uma coisa aqui, ó. Como a gente percebe, como a gente não percebe, pelo contrário, é que nós estamos vivendo em estados estressantes, estados conflitantes, emoções negativas. Elas acontecem tanto na nossa vida, tantas vezes na nossa vida. Nós vivemos tão repetidamente estados de estresse que a gente se acostuma. Lembra da história da moça que vendia peixe, que foi dormir na casa da amiga que vendia flores? Nós estamos tão acostumados às emoções negativas, aos estados internos de estresse, que nós achamos que isso é normal. E eu vou falar aqui outra vez. Vocês vão me ouvir falar muitas vezes isso durante essa leitura. Quando alguém chega para você e você fala assim, estou estressado hoje, estou cansado, e alguém chega para você e fala, mas é assim mesmo, normal, estresse faz parte. Olha, por favor, lembra de mim, faz parte de coisa nenhuma. Né? Eu costumo dizer, faz parte de uma ova. Uma ova. Mas é isso mesmo, não faz parte. Você observa e percebe o estado que você está, em primeiro lugar. E esse é o segredo sagrado em que você vai olhar para a sua verdade interior. A verdade interior da emoção que você sente em cada momento da sua vida, em cada passo, em cada realização. E é esse o segundo segredo sagrado. Olhar, descobrir a sua verdade interior. E a verdade interior está relacionada ao seu estado interno. Tá? Muito importante isso. Muitos de nós estão desconectados do que acontece internamente. Há um erro fundamental que cometemos ao reconhecer a verdade de nossos estados interiores. As pessoas se surpreendem ao descobrir que estavam apegadas a emoções estressantes, apesar da lógica dizer para elas que é imprudente você ficar apegado a emoções negativas, estressantes, de conflito. Vai dar confusão, vai causar dor. E elas se tornam acostumadas aos estados perturbados por não saberem, nós não sabemos como saímos dele, ninguém ensinou para a gente como é que faz. As pessoas, a gente não aprende a sair de emoções estressantes. Né? Eu não sei se a gente falou isso da outra vez, mas de repente eu lembro da minha educação quando eu era criança e ficava com assusto, com raiva com alguma coisa, minha mãe abanava assim minha cabeça, dava uns beijos, falava assim, minha filha, antes de casar, vai passar, ixi, não nem liga, né? Toma um copo de água com açúcar que passa o susto. E ninguém me dizia que eu estava assustada, que eu estava estressada, que tinha uma emoção estressante, um conflito poderoso, um estado de humilhação, um estado de vergonha na minha criança, e que se tornou depois a criança ferida. Ninguém, ou por não saberem como lidar com sair deles, ou por simplesmente não conseguirem imaginar outra maneira de viver. Se não é assim, como é, então? Quando estamos muito distantes daquilo que sentimos, é fácil confundir estados de sofrimento com motivação ou inteligência. Quando a gente está muito desconectado, a gente acha que acaba achando que estresse, né? Estresse é legal, porque faz você ir para frente, dá gás, né? Por exemplo, há quem use a raiva e o estresse como forma de se motivar.
Encaramos a fúria ou a ansiedade como uma ferramenta que leva a gente para frente. Quando olhamos para trás e observamos algumas das conquistas alcançadas nesses estados, fica fácil de se viciar na raiva e se tornar dependente das frustrações. Nós passamos a acreditar que é impossível criar ou alcançar o sucesso sem frustração, sem sofrimento, sem estresse. E então existem, isso é importante, hein? E então existem os viciados em se preocupar. A única forma que conhecem os viciados em se preocupar, a única forma que eles conhecem de demonstrar amor é se obcecando com a saúde, o futuro e as conquistas dos seus entes queridos. Em muitas famílias, é assim que os pais expressam amor pelos filhos. Obcecando pela saúde, pelas conquistas e pelo futuro das crianças. E essa, dos jovens, e essa é a maneira que muitos de nós, se não todos, aprendem a demonstrar afeto por nossos próprios parceiros, amigos e filhos. Demonstrar afeto se preocupando com a vida deles, com a saúde, com se já comeu, se está trabalhando, se está conquistando, se está fazendo, se está realizando. E quando não está fazendo, a gente fica preocupado. Todo ciclo. O que será que está acontecendo com fulano? Por que ele não está dando certo? Veja bem, vou ler outra vez, porque esse parágrafo para mim é tão importante e ele é tão verdadeiro, e nós nunca olhamos para isso de tal forma que é preciso repetir. Não existem os viciados em se preocupar. A única forma que conhecem para demonstrar amor é obcecando com a saúde, o futuro e as conquistas dos seus entes queridos. Em muitas famílias é assim que os pais expressam amor pelos filhos. Esqueci uma palavra, é só assim, entendeu? E essa é a maneira que muitos de nós aprendem a demonstrar afeto por nossos próprios parceiros, amigos e filhos. Mas isso não deixa de ser um estado de sofrimento da consciência. Há ainda aqueles que foram ensinados a se concentrar, olha, isso é mais importante ainda, arrisca aí, ó. Há ainda aqueles que foram ensinados a se concentrar mais no estado interior dos outros do que nos seus próprios. Mesmo que não externem ou culpem terceiros pelo seu desconforto, seu primeiro instinto é tentar compreender as outras pessoas antes de tentar compreender a si mesmo. Todo mundo se arvora a achar que conhece, que quer, que sabe, que decide a respeito daquilo que o outro está sentindo, que está fazendo, mas não parou ainda para olhar para si mesmo. Eu acho isso importantíssimo. Mesmo que não externem ou culpem terceiros pelo seu desconforto, seu primeiro instinto é tentar compreender o outro, as outras pessoas, antes de compreender e de observar e de perceber a si mesmos. Por mais carinhosa que essa abordagem pareça, você se preocupar com o outro, achar que você pode entender o outro, se você for incapaz de se conectar consigo mesmo, nunca você vai conseguir se conectar com mais ninguém. Capite? Prestou atenção? Riscou aí? Se você não for incapaz de se conectar com você mesmo, perceber a sua emoção interna, você jamais vai conseguir se conectar com qualquer outro, com mais ninguém. O que acontece quando somos impulsionados por esses estados de consciência? Talvez seja possível conquistar sucesso, mas o caminho até lá será tão difícil que vai cobrar um preço muito alto. Faremos inimigos pelo percurso. Teremos problemas de saúde. Ou simplesmente nos tornaremos incapazes de aproveitar aquilo que nós criamos.
E as pessoas ao nosso redor também não terão permissão para aproveitar a nossa realização. Se acreditarmos que o estresse e a ansiedade nos motivam, faremos com que nossas equipes de trabalho e nossas famílias vivam estressadas conosco, junto com a gente. A sociedade, com certeza, perpetua ideias como a do sofrimento ser uma bênção e a luta ser fundamental para o sucesso. Pense em quanto reverenciamos a ideia de um artista atormentado ou dos líderes que sofreram até chegar ao topo. Como a gente dá valor para essas coisas? Mas e se o sofrimento não tiver relação alguma com o sucesso desses indivíduos? E se, na verdade, ele tiver impedido que muitos dos nossos heróis e gênios colhessem os benefícios das suas maiores conquistas? E se tiver sido a libertação do sofrimento o que realmente levou essas pessoas à grandeza? E que ninguém tenha se dado conta disso. Então, o que é verdade interior? Estão acompanhando? Estão sentindo? Página 64, a verdade interior, uma luz na escuridão. A verdade interior não é uma confissão que nós fazemos para uma outra pessoa. Não é uma política de discurso honesto. É algo muito mais profundo e muito mais poderoso. A verdade interior é uma percepção e mais do que uma percepção. É uma observação sem julgamentos do que está acontecendo dentro de você, enquanto você pondera duas revelações íntimas sobre o sofrimento. Revelações como as da história sobre o despertar de Krishnadi em Big Bear Lake. Lembram da história dele, do despertar dele? Então, veja bem, a verdade interior é uma observação sem julgamento do que está acontecendo dentro de você, enquanto você pondera duas revelações íntimas sobre o sofrimento. Essas conclusões extremamente potentes agem como uma lanterna no escuro, revelando sua verdade interior e removendo você das garras do sofrimento. Então, vamos lá. A primeira revelação é que existem apenas dois estados de consciência nos quais podemos estar em determinado momento. Presta atenção, você está ou no estado de sofrimento ou no belo estado de ser. Não há um terceiro estado de ser. Então, eu pergunto para você, como você está hoje? Como é que está? Tudo bem? Como é que você está se sentindo? Eu estou mais ou menos. Hoje eu estou mais ou menos. Não existe mais ou menos. Mais com menos dá menos. Não existe mais ou menos. Existe você estar num estado de sofrimento, de conflito, de estresse, ou você está no estado de calma, tranquilidade, num belo estado de ser. Quando você está mais ou menos, provavelmente você está num estado de sofrimento. Porque quando você está num belo estado de ser, você sabe, eu estou bem, está tudo fluindo, minha vida está leve, eu estou me sentindo feliz, não tem nada preso, eu estou alegre, estou me sentindo inteligente, confiante, seguro. Tem umas coisas aí, mas estou lidando com elas assim a partir de um estado muito bom. Está num belo estado de ser. Quando eu tô assim, puxa vida, tem umas coisas boas, mas tem umas coisas que estão dando tudo errado. Mas se eu não estou ligando muito não, porque depois vai fluir, você está no estado de sofrimento. Você não está num belo estado de ser. Então, veja bem, essa é a primeira compreensão, a primeira revelação.
Existem apenas 2 estados em que você pode estar em qualquer momento da sua vida. Ou você está no estado de sofrimento, estresse, conflito, ou você está num belo estado de ser. Ok? Não há um terceiro estado. A segunda revelação é que todos os estados de sofrimento e estresse se perpetuam na autoobsessão. E nós vamos falar sobre ela muitas vezes. Todo estado de sofrimento, de estresse, todo estado de consciência que você, negativo, emoções, tudo que tiver incluído nesse pacote, se perpetua, continua, permanece, porque você está auto-obcecado. Você só está obcecando em cima de você mesmo, ok? Então, vamos compartilhar uma história simples sobre como uma de nossas alunas começou sua jornada rumo à verdade interior. Na maioria das vezes, o encontro com a verdade interior talvez não seja tão histórico quanto o de Mahatma Gandhi. Mesmo assim, cada aspecto de nossa vida é tocado pelo extraordinário quando nós nos alinhamos com o segundo segredo sagrado. Duas mulheres, Cristina e Lee, uma executiva que havia superado muitos, quer dizer, jantavam em nosso campus quando tocaram num assunto no assunto de sofrimento. Sofrer é uma escolha, diz Cristina, uma executiva que havia superado muitos desafios na sua vida. Quando Lee, uma líder comunitária que passara a carreira toda defendendo os pobres, ouviu aquilo, ela ficou incomodada. É muito fácil para você pensar assim, sentada em um salão com ar-condicionado e cheio de pessoas ricas e perfumadas. Cristina se sentiu tão humilhada que foi embora. Quando eu a encontrei mais tarde naquela noite, ela parecia muito melhor. Então eu perguntei, o que mudou de tarde quando você se sentiu humilhada até agora? Aí disse Cristina, compreendo Lee e o trabalho que ela faz, respondeu Cristina. Quando eu a entendi, meu sofrimento desapareceu e eu me sinto melhor. Veja bem, ela entendeu a outra que humilhou ela. Você teve essa percepção hoje, Cristina, comentei, disse Pritadi. Mas e se, mais tarde, alguém lhe apresentar provas irrefutáveis de que Lee é, na verdade, muito arrogante? Como você se sentiria? Irritada e amargurada de novo? O que aconteceria com você? Sua liberdade não pode depender da compreensão que você tenha sobre outra pessoa. Ela precisa surgir, essa liberdade interior precisa surgir da sua própria verdade interior. Ela precisa começar com o reconhecimento do seu estado no instante em que você se incomodou com o que lhe disse. Então, em que estado exato você entrou quando você estava saindo do refeitório? Qual era o estado em que você estava, que você se levantou e saiu? Ela respondeu, eu estava num estado de sofrimento, Pritadi. No começo, eu me senti humilhada e chocada. E aos poucos isso se transformou em raiva, respondeu ela. Aí Pritadi, se você se observasse nesses estados com ainda mais atenção, qual seria seu processo de pensamento nesses momentos? Se você ficasse com aquela raiva, com aquele choque, né, com aquela humilhação, qual seria o seu processo de pensamento nesses momentos? Cristina pensou um pouco antes de responder. Fiquei chateada por ter sido eu quem sustentou Lee financeiramente quando a filha dela adoeceu alguns meses atrás. Como ela ousa me ofender daquele jeito, na frente de todo mundo? Lee tirou vantagem da minha bondade, Pritadi. Que ingrata! É bem feito para mim, para eu aprender a tomar mais cuidado com as pessoas e não acreditar em todo mundo.
É aí para Itadi, para Cristina. Você pode parar um instante, Cristina, e observar que, independentemente de se sentir ofendida, chocada ou irritada, seu estresse se perpetuou devido à sua obsessão? Você consegue observar isso? Se você conseguir ver a verdade da sua auto-obsessão, nesse momento de sofrimento, há um desembaraço natural do seu sofrimento. Veja bem, quem ela pensa que é para me ofender a mim assim? Né? Lhe tirou vantagens de mim. Que ingrata que ela foi para mim. É bem feito para mim, para eu aprender a tomar cuidado com as pessoas. Eu, mim, tá? Só uma observação. Esse foi o começo da jornada de Cristina, rumo à sua verdade interior. Não há nada inerentemente errado em tentar compreender a perspectiva de outra pessoa, mas isso é diferente de verdade interior. Essa é uma diferença grande entre muitas práticas de autoajuda e o segredo sagrado da verdade interior. Quando você sentir uma perturbação surgindo, não tente mudar nada. Não justifique o sentimento ao tentar lhe dar explicações. Não julgue o que você está sentindo. Resista à tentação de tentar pensar em motivos que estão fora de você mesmo. Apenas perceba que o seu estado interior está sendo alimentado pela sua obsessão por si mesmo. Você está tentando solucionar um problema de verdade ao ficar remoendo o assunto em estados de sofrimento. Você não está tentando, solucionar um problema de verdade se ficar remoendo o assunto em estados de sofrimento. Você está apenas obcecado por si mesmo. Se você se perceber fazendo isso, de novo, o poder da verdade começará a agir. E a sua vida se abrirá para sincronias ainda maiores. A verdade não se trata de modificar as suas emoções. O mundo interior é estranho e ele não cede a agressões. Você não conseguirá vencer a ansiedade ou a solidão por meio de agressão e nem de truques. Você até pode usar alguns truques, né? E a gente usa, hein? Tudo que você pode fazer é observar as sensações que surgem de maneira passiva. Você tem que olhar e observar a sua emoção interior, o seu estado interno. Seu próprio processo de observação, olhar para a sua emoção interior, quebrará a corrente dos estados de sofrimento. Eles se dissolverão e uma bela calma ou uma bela alegria emergirá e tomará o seu lugar. Você só precisa testemunhar o seu estado, olhar para ele, em vez de lutar, de manipular ou tentar mudar tudo de rumo. E aqui nós paramos. É muita coisa. É uma profunda contemplação a respeito de como da resposta que você dá aos desafios, aos processos que a vida lhe apresenta. Você traz uma resposta inferior, uma resposta medíocre, ou você costuma dar uma resposta extraordinária? Uma resposta ordinária, comum,
uma resposta extraordinária. Volta na leitura durante a semana. Assiste o filme do Gandhi. Observa esse momento em que ele é jogado do trem e cai na estação e toma um tranco no peito, porque você toma um tranco, assim, toma um impacto no seu peito quando você vê o Gandhi ser atirado na estação. E sente o que ele sente. E imagine como você responderia. É o mesmo tranco que você recebe quando você é jogado do trem das suas ideias sobre as coisas, ou de como você gostaria que as coisas fossem. Quando você sofre desafios, emoções negativas, você olha para si e perceba, faça essa contemplação paciente, gentil, amorosa, tranquila, sem julgar, sem julgamento, sem analisar, sem comparar, sem justificar, sem explicar. Se você aguentar e conseguir sem comentar, apenas olhe para dentro de você, diante dos desafios que você tem vivido, como é que tem sido a sua resposta. Quais são as emoções que você sente nesses momentos? Observa, lembrando sempre. Então, veja bem, essa verdade interior é a percepção, é mais do que uma percepção, é uma observação sem julgamento do que está acontecendo dentro de você, enquanto você percebe que ou você está no estado de sofrimento e estresse, ou você está num belo estado de ser. E começa a notar como é que você se sente. Contempla, medita, coloca agora as mãos sobre esse seu livro, nesse momento, todos vocês. Respira profundamente. Respira mais uma vez, porque foi muito intenso, é muito intenso. Eu que já leio tantas vezes esse livro, cada vez que eu leio é um impacto profundo no meu ser. E mais eu observo aonde, como, qual emoção é a minha emoção. Isso é um processo profundo de autoconhecimento, de autorrealização, como nós chamamos. É um processo consciencial. Se você não quer que ele se chame espiritual. É um processo da consciência. Escute agora e receba a Diksha, Chaitanya Diksha. E é uma Diksha linda, que é a Diksha da consciência iluminada. Através aqui desse instrumento aqui, vocês vão receber essa Diksha. Eu quero que todos vocês recebam. Então, respira com atenção. Vou abrir isso novamente. Que vocês possam aplicar. 84 pessoas no Zoom e mais no Instagram recebendo a Chaitanya. Você não sabe o que é uma Diksha? É uma energia poderosa, sagrada, espiritual, que vai tomar você através do seu chakra Sahasrara. Ela se alinha no seu coração. Apenas abra o seu coração para receber. Você, Diksha Giver, você já conhece. Mas apenas recebam, todos vocês apenas recebam. Apenas eu vou passar essa Diksha.
Namaha. Namaha. Vem com a intenção para cada um de nós aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Receba, Diksha, o centro do seu cérebro, da sua consciência. Respire. Respire mais profundamente. Respire profundamente. Joga um pouco a sua cabeça para trás, olhando para o céu. Abrindo um sorriso devagar. E aqui nós expressamos gratidão por esse encontro, por essa leitura, por todas as pessoas que passaram por aqui, que receberam essa sabedoria que expande a nossa consciência.
Nossa gratidão a Krishna Ji, Prita Ji, que escreve esse capítulo, e a todo o campo que se forma quando nós começamos a ler. Gratidão ao divino do nosso coração. Gratidão a todos vocês. Gratidão a todos vocês no Instagram. Com muito amor. Até domingo que vem. Pessoal do Zoom, permanece em silêncio, voltando devagar, dedinho. I love you. Namastê. Devagarzinho, você que está aí no Zoom vai respirando profundamente, sorrindo, agradecendo e retornando um belo sorriso para mim.